Entendendo a Bíblia em boa companhia sobre as penas da lei. Sobre as penas da lei, Jesus foi um fiel cumpridor da lei de Deus. Ele disse: não pensei que vim revogar a lei, vim dar cumprimento, dar ênfase, mostrar como é que se cumpre. E por isso ele foi perseguido pela igreja, foi perseguido pelo povo, foi perseguido pelos romanos e finalmente crucificado. Ali, entre a multidão que acusava Jesus, o próprio Satanás personificou, fez a imagem de pessoas e gritava: crucifica-o, instigando o povo que repetia a mesma mensagem. Dentre os que gritavam crucifica-o, existiam pessoas que tinham sido até mesmo visto os milagres de Jesus, tinham se convertido a Jesus, mas de longe eles não reconheciam a figura do Mestre, porque não andavam com ele, não guardavam os seus preceitos, gritando crucifica-o, como se faziam para todos os bandidos, para aqueles falsos cristos que todos os dias eram crucificados em Jerusalém. Jesus se distinguia deles porque ele fez a vontade do Pai. Ele era Deus encarnado, viveu por nós, mostrou como é que se faz e morreu por nós. E disse: no mundo tereis aflições. E pediu ao Pai por mim e por você, dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, os livres do mal que o Satanás pode causar. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, cientes da missão que temos, do amor que nos comunicas, mas também pedindo proteção, forças para que possamos enfrentar o mal e ser fiéis guardadores das Tuas leis, sermos bons como Tu foi, assim a imagem do Pai se reflete aqui na terra. Guarda-nos do mal e abençoa todos que estão ouvindo e participando desse programa com bênçãos ricas em nome de Jesus. Amém. Por falar em bênçãos ricas, nós temos que distingui-las do que os outros pastores que estão por aí pregando a prosperidade, falando que o Evangelho traz dinheiro, traz riqueza, traz poder. O que é que então o Evangelho traz? A grande prospecção. Nós vemos os heróis da fé. Adão nunca foi esquecido. Os patriarcas, Abraão, nunca foram esquecidos. Jesus é presente em todas as nações. Hoje todos sabem de Jesus. E a grande promessa para nós é que nós seremos também baluartes firmes no propósito da divulgação do atendimento da mensagem de Jesus, que disse: ide, pregai este evangelho a todo mundo. E então nós temos que pregar a toda nação, tribo, língua e povo, porque nós fomos comunicados com o amor do Pai pelo amor de Jesus. E por isso nós temos bênçãos que não são reconhecidas pelo mundo, bênçãos que nem percebemos, e muitas bênçãos que bem sabemos vêm porque seguimos os preceitos e os mandamentos de Deus. Nós sentimos essas bênçãos, mas não pense que são só as bênçãos que são percebidas. Nós também sentimos a cruz de Cristo. A nós é dito: toma tua cruz e siga-me. Portanto, nós teremos coroas de espinho, pregos nas mãos, cruz a ser carregada. E não estou falando aqui de pouca coisa, não. Nós estamos em meio a uma guerra feroz entre o bem e o mal. Satanás, expulso dos céus, agora ele quer perverter a humanidade para acusar a humanidade como cúmplices, como consortes no pecado, de forma que Deus, que nos ama, também não possa puni-lo, porque se não pune o pecador, não pune a Satanás. Mas Jesus disse que Satanás já está condenado desde o princípio. E é por isso que Jesus já pagou o preço. Ele já morreu por mim e por você. Mas a morte de Jesus não nos livra do pecado, ela nos livra de pecar. Porque a lei de Deus continua com ênfase forte e firme. Jesus disse que cumpriu os mandamentos, e nós vimos nos programas dessa semana o cumprimento da lei para a posteridade, para sempre. Porque a lei, sendo justa e boa, como diz a Bíblia, não pode ser alterada. Se fosse injusta, como a lei humana, ela precisa se adaptar, seguir às vezes certos sentires humanos, certas vontades de certo legislador que quer se beneficiar. Então ela é uma lei que já nasce pecaminosa, já nasce com erro, com dolo. Mas a lei do nosso Senhor Deus é a expressão do seu próprio caráter. Portanto, ela não pode se contaminar, ela não pode ser alterada. Ela é eterna, como o nosso próprio Deus é também eterno e onisciente de todas as coisas. Amável como é, ele nos amando fez uma lei
para o universo, que nos contempla e nos protege e nos alegra e nos abençoa. Assim, nós vamos ver a história de alguns grandes homens da Bíblia. Nós vamos ver que esses homens, como Ezequias, fizeram toda a vontade do Pai. Ezequias está registrado em 2 Crônicas 31, 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus com todo o seu coração, fez e prosperou. Então nós vemos que a prosperidade prometida não é a riqueza do próprio rei Ezequias, que sim, foi abençoado, era rico, prosperou na vida terrestre, mas é a prosperidade nas coisas de Deus que Deus promete, porque senão não teria o significado de Jesus vir à terra para dar aquilo que já tem na terra, que já nos foi dado, porque aqui na terra temos o ouro, temos a prata, temos as plantas que nos alimentam, temos todas as bênçãos dos céus. Os homens é que acumulam esses tesouros escondidos para a sua própria desgraça. Ai dos que acumulam em celeiros, diz a palavra de Deus. À mercê dos pobres, dos oprimidos, pisoteiam, porque não amam a Deus sobre todas as coisas, não temem a Deus, não guardam seus mandamentos e por isso também não amam aos seus semelhantes. Jesus nos convida a fazermos boas obras, darmos bons frutos para mostrarmos que somos seus seguidores. Somos seguidores de Jesus, sim. Cumpridores dos mandamentos de Deus, sim. Contemplamos a imagem e semelhança de Deus em Jesus e ela refletida em nós, sim, somos a semelhança de Jesus. Precisamos nos guardar do mal. A oração de Jesus veio por nós. Só quem obedece à lei de Deus sabe as bênçãos que vêm disso. Mas no mundo tereis aflições. A pessoa que disputam aí pelo universo, Satanás está disputando pelo universo, ele nos acusa. E para isso ele usa uma disputa palmo a palmo, pessoa a pessoa, mente a mente, coração a coração. Cada instante ele está tentando derrubar um fiel escudeiro do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, põe-te em pé e fica alerta, diz a palavra de Deus. Satanás se dispõe a acusar cada um de nós como seus na rebeldia, na desobediência, ele continua fazendo reféns dentre os seguidores de Cristo. Cada instante da nossa vida somos perturbados pelo mal, mas logo virá a nossa liberdade. João, primo de Jesus, esse foi decapitado. Depois de seguir e pregar a palavra de Deus, a voz do que clama no deserto, pregar o evangelho a todas as pessoas, todas as tribos, línguas e nações que por ali passavam, porque era um eixo de comunicação. Israel era o eixo de comunicação, um centro comercial. Os comerciantes passavam por ali de todas as nações. E então ele teve a oportunidade de pregar e muitos se converteram. E Satanás se irou tanto contra ele que usou dos seus servos aqui na terra para decapitá-lo. Está a história registrada lá na própria Bíblia, em Marcos, nós vamos ver 6:25. No entanto, expressamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des um prato à cabeça de João Batista. Aqui, a enteada do rei estava pedindo a cabeça. Por quê? Porque o rei estava contemplando ela dançando eroticamente, se encantou, ficou ali perdendo a contemplação de Jesus para contemplar as maravilhas do mundo. E aquela moça bonita ali se exibindo, dançando, cegou o rei a ponto de fazer com que ele acabasse decapitando alguém que ele gostava, mas que mantinha no cárcere para não falar de Jesus, para não pregar contra os seus pecados. Ele foi rebelde, como Satanás. Ele recusou a mensagem de João Batista, colocou-o na prisão, mas não queria matá-lo, até o ponto que o pecado o conduziu a um homicídio fatal. Ele acabou decapitando João Batista e foi ofertada a ela a cabeça no prato. Ela poderia ter pedido metade do reino, mas a cegueira dela no pecado também a fez pedir apenas o que a mãe dela, no ódio, pediu, a cabeça de João Batista. Calar a mensagem é o papel de Satanás. Cortando a cabeça de João Batista, pensavam eles terem decapitado a própria voz de João Batista. Mas nós estamos ouvindo aqui a palavra de João Batista. Nós estamos pregando a mensagem de João Batista. Ela se multiplicou. A voz de um homem agora é a voz de milhares de homens repetindo a mensagem de João Batista, a mensagem do nosso Deus. Então, Satanás perde a guerra, já perdeu desde o princípio. E temos Paulo, aquele grande Paulo, aquele homem que enfrentou a tudo e a todos,
desde que se converteu, passou a ser um fiel homem de Deus, pregando destemidamente a palavra de Deus. Veja o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versos 23 e seguinte. Aqui ele descreve que Paulo está falando não como que se estivesse fora de si, dizendo: eu, como vocês, prego o evangelho e ainda mais, eu sofro mais pelo evangelho. Ele se vangloria por sofrer pelo evangelho de Cristo. Antes, um próspero soldado romano, centurião, ganhava muito bem, tinha muito poder, tinha influência, abdicou de tudo, sofreu por obedecer os mandamentos de Jesus. E então ele passa agora a ser um grande homem, um vaso escolhido na mão de Deus, mas a que preço? Sob as penas da lei. Ele obedecia à lei de Deus e as leis dos homens o fustigavam. Veja o que diz lá em 11, 24, 2 Coríntios 11, 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites menos um. Por que menos um? Porque ao romano era proibido a pena completa. Os judeus não poderiam aplicar essa pena. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Como Jonas, ali também sofreu a mesma coisa. No verso 26, em viagens muitas vezes, e em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha nação, em perigos dos gentios. Então ele sofria pelos romanos e pelos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ah, que triste temos falsos irmãos, falsos pastores, arrecadando pessoas, almas de Jesus, para o sofrimento eterno, para a vingança de Satanás sobre aqueles que são iludidos, atraídos como Eva por uma maçã, por uma serpente. O que é que está te atraindo ainda no mundo? Será o temor pelas coisas de Deus, as consequências? Nós não conseguimos compreender ainda o porquê que nós estamos sofrendo nesse mundo as aflições de Satanás. O porquê que Deus tão poderoso permite ainda que Satanás ainda tenha asas para voar sobre a nossa cabeça. Mas a sentença dele já está dada, o nosso Deus é forte e poderoso e promete restauração. Talvez, quem sabe, se esses mártires derramando seu sangue não semeiam o evangelho e com isso salvam a muitos e milhões, talvez 6.000 anos não seja nada para uma eternidade de Deus. Uma eternidade porque para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Portanto, a redenção é para todos. Talvez Deus esteja esperando por você, como diz o apóstolo Paulo. Ele não tarda a sua promessa, antes, por misericórdia, nos espera para que nós nos convertamos. Convertei-vos e arrependei-vos e sigamos corajosamente a guarda dos mandamentos de Deus, as palavras de Jesus em nossa vida e atos e palavras. Ainda os trabalhos de fadiga, vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Paulo era próspero, abriu mão da prosperidade financeira para ser próspero no reino de Deus. Esse que é o nosso exemplo, o nosso grande herói. Quem enfraquece, diz o verso 29, 28 e 29, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? A gente vendo os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos tios, os nossos pais, a nossa família, todos os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos queridos entrando no erro, enganados por Satanás, como não vamos nos afligir e como vamos nos calar se não pregarmos a verdade? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Então Paulo sofria, ele tinha empatia e isso levava a comunicar o amor de Jesus. Jó, grande perseguido por Satanás, ele foi cuidado por Deus, recebeu as bênçãos ainda aqui na terra e vai ter um galardão garantido no céu. É a promessa do nosso Deus, nós teremos essa promessa. A minha paz vos dou, disse o mestre, não como o mundo a dá. Para ter paz em meio à guerra, é preciso crer naquele que tudo pode. As aparências enganam. O mal pode aparentar prosperidade, mas o bem, no final, se mostra a realidade. Falsos profetas, lobos vestidos de ovelhas prometem prosperidade como o mundo a conhece. Mas conhecemos a cruz e pela salvação da cruz somos redarguidos por Jesus. Você é um convidado especial de Jesus para seguir a sua palavra, para termos força pela palavra de Deus. E vamos ler aqui João, capítulo 16, capítulo 15, verso 27. E vocês também
testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Aqui é Jesus falando. Vocês testemunharão, porque vocês estão comigo desde o princípio. Por que estamos com ele desde o princípio? Porque nós seguimos a Jesus, nós somos filhos de Deus, como vemos adiante, 16, verso 1 a 3, João 16, 1 a 3. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Nós seremos perseguidos, inclusive, pela própria igreja. As falsas igrejas e membros falsos dentro da igreja que atormentavam a Paulo também nos atormentam, também vão nos atormentar, também vão perseguir. Porque se perseguiram a Jesus, a Cristo, os cristãos imitadores de Cristo sofrerão a mesma sina. Mas a sina de Jesus foi cumprida a missão, ele ascendeu aos céus. Nós cumpriremos a missão. E nesta terra veremos Jesus em glória com o mesmo olho que temos. E em carne veremos a nossa glória, a nossa ressurreição ou a nossa vida eterna. Transformados para a vida eterna ou ressurretos para a vida eterna. Os vivos transportados por Jesus ou os mortos ressuscitados. A obra do Espírito Santo. Veja só ainda o nome de Deus, dá um testemunho dele. É o verso 3. Serão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Então essas pessoas que perseguem os membros da igreja, que perseguem os santos de Deus, não conhecem a Deus. Por isso, cultuam a Deus, matando, perseguindo os cristãos. Que atitude antibíblica, anticristã. Veja João 16, 3. Não conhecem o Pai nem a mim. Não reconhecem neles porque não conhecem. Não estudam, não pregam a palavra, não guardam os mandamentos. E então aborrecem quem assim age. Se aborrecem da mensagem, mandam cortar a garganta, mas acabam sendo perdidos na sua própria volúpia. João 16, 4. Estou avisando, hein? João 16, 4. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Então Jesus avisa do martírio e do seguimento. Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. E então, esse é o verso 8. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, a promessa é que nós seremos vencedores como Jesus. Não derrotados pelo mundo. Temos, todavia, que ter bom ânimo. Enfrentar as tentações, as provações, as guerras do maligno contra os filhos de Deus. A ira dele é vencida pelo amor de Deus, pela comunhão com Deus, pela guarda dos mandamentos. Isso irrita mais Satanás do que qualquer outra coisa. Foi assim que ele destruiu o paraíso, destruiu esse planeta, introduzindo a desobediência. Nós, contudo, somos obedientes. João 17, 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo que me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem de tudo que eu deste vim de ti, que me deste e vim de ti. Então eles sabem de tudo que veio de Deus, nós sabemos através de Jesus. E aqui nós somos de Jesus desde o princípio, porque nós somos amados, porque Deus conhece o futuro e conheceu a nossa vontade de ser servidores pelo poder do Espírito Santo. Verso 9 do capítulo 17. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus orou por nós. Ele orou por nós porque sabia da nossa aflição, sabia da nossa... Ele sofreu antes, ele viu como era o problema antes, e por isso nos avisou que nós sofreremos. E ele orou por nós para que nós não fraquejássemos. Ele não orou pelo mundo, porque o mundo está condenado como Satanás. Aqueles seguidores intrépidos de Satanás, esses que são iracundos, que têm a consciência pervertida, que não conseguem ver a obediência como meio de salvação, a fé em Jesus, a graça de Jesus nos levam à obediência dos mandamentos, a sermos salvos pela graça, para não mais pecar. Versos 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. E para finalizar, lemos 17, 14. João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou.
Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós não somos mais do mundo, como Jesus também não é. E então eu te peço, ore, peça a Deus a proteção prometida por Jesus, o atendimento da oração de Jesus na sua vida. É o que eu quero para você, bênçãos sem medidas. Você está assistindo o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar diariamente às 9 horas. Antes, às 8, nós temos um resumo dessa programação. É o programa 5 Minutos Vem e Entende, que você pode assistir, curtir, compartilhar e assim também estar pregando a palavra de Deus. Ore para que o nosso programa esteja sempre firme na letra da palavra de Deus, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Repito, que Deus abençoe você e a sua família com bênçãos sem medidas e com a proteção dos céus.